Napoleon Hill acredita que ter um propósito claro e bem definido é o primeiro passo essencial para alcançar o sucesso. Sem um propósito, as pessoas acabam se perdendo na rotina e nos desafios diários, sem um norte a seguir. A clareza no que se deseja conquistar ajuda a alinhar todas as ações e decisões em direção a um objetivo específico. A falta de um propósito claro pode resultar em dispersão e ineficácia, o que muitas vezes leva à frustração e desmotivação. Hill afirma que um propósito definido cria um sentido de urgência e determinação, fazendo com que a pessoa se sinta motivada todos os dias para tomar as ações necessárias. Esse objetivo deve ser algo que inspire a pessoa, algo que esteja ligado a seus valores e paixões mais profundas, porque só assim será possível manter a motivação em níveis elevados, mesmo diante das dificuldades. Quando uma pessoa tem um objetivo claro, ela possui um guia interno que a direciona e a impulsiona constantemente em direção ao sucesso, sem perder o foco no caminho. Napoleon Hill enfatiza que a mentalidade positiva é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida. Ele argumenta que nossa mente tem um poder imenso sobre as circunstâncias em que nos encontramos. Se você cultiva pensamentos negativos, é mais provável que atraia situações negativas para a sua vida. Por outro lado, uma mentalidade positiva pode transformar até mesmo os desafios mais difíceis em oportunidades de crescimento. Hill ensina que a forma como reagimos a obstáculos depende diretamente da nossa atitude mental. Ao manter uma mentalidade positiva, você não apenas melhora sua saúde mental e emocional, mas também cria uma aura de energia positiva que atrai bons resultados. Uma mentalidade positiva é capaz de ajudar a visualizar o sucesso e, com isso, engajar-se em ações que alinham as condições necessárias para alcançá-lo. Isso envolve acreditar em suas próprias capacidades, manter a confiança mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem e entender que as adversidades fazem parte do processo de crescimento. Hill também destaca que um pensamento positivo está diretamente ligado à ação. Não basta apenas desejar algo, é preciso trabalhar para que isso aconteça com uma mentalidade de confiança e otimismo. O poder do desejo intenso e definido. Napoleon Hill descreve o desejo como o ponto de partida de todo o sucesso. Para ele, o desejo não é apenas um pensamento passageiro, mas algo profundo e intenso. Um desejo ardente que se torna uma obsessão positiva. Hill explica que o desejo tem o poder de impulsionar o indivíduo em direção a seus objetivos, fornecendo-lhe a energia necessária para superar obstáculos e perseverar diante de dificuldades. Esse desejo deve ser bem definido, claro e específico, pois a clareza do que se quer alcançar é fundamental para que as ações sejam consistentes e focadas. Quando temos um desejo ardente e bem direcionado, nossa mente trabalha para encontrar soluções, oportunidades e recursos para transformar esse desejo em realidade. Hill também sublinha que é essencial estabelecer um objetivo claro, escrever o que deseja, determinar o que está disposto a fazer para alcançar esse objetivo e manter a confiança em sua realização. Para que o desejo tenha realmente o poder de mover montanhas, é necessário nutrir esse desejo com fé e autoconfiança. Hill defende que não é suficiente simplesmente desejar algo. É preciso acreditar profundamente que você merece o que deseja. Ele sugere a prática de visualizar o sucesso e usar a imaginação para criar uma imagem mental vívida do que se deseja alcançar. A visualização não apenas ajuda a manter o foco, mas também fortalece a mente subconsciente, que passa a trabalhar para atrair e criar as circunstâncias necessárias para que esse desejo se manifeste. O desejo deve ser tão intenso que se torna uma força imbatível, capaz de transformar o que parecia impossível em possível. Além disso, Hill afirma que o desejo deve ser acompanhado de uma persistência implacável. Para ele, muitos desistem, antes de alcançar seus objetivos, simplesmente porque não são suficientemente determinados. O desejo intenso é o que separa os que têm sucesso dos que falham, pois aqueles que estão dispostos a lutar por seus sonhos com paixão e dedicação, mesmo quando as coisas ficam difíceis, são os que eventualmente alcançam a vitória.
Hill ensina que o sucesso não acontece da noite para o dia, mas sim como resultado de um trabalho consistente e de uma vontade inabalável de conquistar o que se deseja. O desejo intenso e definido é, portanto, a força propulsora por trás de todas as realizações extraordinárias. Napoleon Hill acredita que a fé é um dos componentes mais poderosos para alcançar o sucesso. Para ele, a fé não é apenas uma crença religiosa ou espiritual, mas uma confiança profunda e inabalável em si mesmo e na capacidade de atingir os objetivos desejados. A fé é o combustível que alimenta o desejo, pois sem ela, o desejo por si só pode falhar em gerar resultados. Hill argumenta que a fé tem o poder de transformar nossos pensamentos em ações e que nossos pensamentos têm uma influência direta em nossa realidade. Quando acreditamos em nossa capacidade de alcançar algo, essa crença se reflete em nossas ações e atitudes, criando um ciclo positivo de ação, sucesso e confiança. Em essência, a fé é a ponte entre o que desejamos e o que realmente conseguimos manifestar em nossa vida. No entanto, Hill não se refere a uma fé cega, mas a uma fé fundamentada em uma certeza interna. Ele sugere que devemos desenvolver essa fé por meio da repetição de afirmações positivas e da visualização de nosso sucesso. Hill também recomenda que o indivíduo se cerque de pessoas que compartilhem uma mentalidade positiva e construtiva, pois isso ajuda a fortalecer ainda mais a fé em si mesmo. O ambiente que cultivamos ao nosso redor, incluindo as palavras que falamos e os pensamentos que alimentamos, tem um grande impacto na qualidade da nossa fé. A fé não é algo que aparece espontaneamente, mas sim algo que deve ser cultivado de forma consciente e persistente ao longo do tempo. Outro ponto crucial que Hill enfatiza é que a fé é uma crença ativa. Ela não é passiva, aguardando por circunstâncias externas para criar resultados, mas é uma força ativa que impulsiona o indivíduo a agir com confiança e determinação. Ao acreditar profundamente em seu potencial, o indivíduo começa a agir de forma diferente, mais segura e mais focada. A fé cria uma mentalidade de sucesso, permitindo que a pessoa se recupere mais rapidamente de falhas e permaneça firme em sua jornada. Hill acredita que aqueles que cultivam uma fé inabalável em si mesmos são imunes à dúvida e ao medo, duas das maiores forças que podem sabotar os sonhos e o sucesso. Portanto, a fé é essencial para transformar o desejo em realidade e é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais do sucesso. Napoleon Hill é um grande defensor do poder do pensamento positivo, uma filosofia que considera essencial para alcançar o sucesso. Ele acredita que o que pensamos tem um impacto direto em nossa realidade e que nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, moldam nossas experiências e os resultados que obtemos na vida. Para Hill, os pensamentos negativos criam bloqueios mentais que nos impedem de agir com confiança e de alcançar nossos objetivos, enquanto os pensamentos positivos nos impulsionam a buscar oportunidades, superar desafios e persistir diante das adversidades. Pensar de maneira positiva não significa ignorar as dificuldades ou fingir que tudo está bem, mas sim adotar uma mentalidade de solução e superação diante das situações que surgem em nosso caminho. A mudança de mentalidade, de uma visão negativa para uma positiva, é um dos passos mais importantes para a transformação pessoal e o alcance de grandes realizações. Hill enfatiza que, ao focarmos no lado positivo da vida, começamos a atrair mais circunstâncias e pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento e sucesso. O pensamento positivo é uma forma de treinar nossa mente para perceber oportunidades, soluções e possibilidades onde antes víamos apenas problemas. Isso não quer dizer que problemas ou dificuldades vão desaparecer, mas sim que a maneira como lidamos com eles muda drasticamente. A mentalidade positiva prepara o terreno para a ação e a persistência, duas qualidades fundamentais para alcançar qualquer objetivo de longo prazo. Hill também ressalta que o pensamento positivo não deve ser confundido com um otimismo superficial ou uma atitude passiva. Ao contrário, ele é um pensamento ativo, que
que nos leva a assumir responsabilidade pelas nossas ações e resultados. O pensamento positivo é, portanto, um catalisador para o desenvolvimento pessoal e o sucesso material. Quando somos capazes de controlar nossos pensamentos e direcioná-los para o que queremos alcançar, nos tornamos mais resilientes e focados. Dessa forma, o pensamento positivo é uma das ferramentas mais poderosas que temos para atrair o que desejamos, pois ele não apenas altera nossa percepção, mas também molda a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. A autodisciplina é uma das qualidades mais enfatizadas por Napoleon Hill em sua filosofia de sucesso. Para ele, a habilidade de controlar os próprios impulsos, emoções e desejos é fundamental para alcançar qualquer meta significativa. A autodisciplina não é apenas sobre resistir a tentações momentâneas ou manter-se focado por um curto período de tempo, mas sim sobre a capacidade de manter um esforço constante e deliberado em direção a um objetivo ao longo do tempo. A autodisciplina exige que sejamos firmes nas nossas decisões, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos incentivam a desistir ou a desviar do caminho. Hill destaca que o verdadeiro sucesso está intimamente ligado à nossa capacidade de agir de forma consistente e controlada, independentemente das dificuldades. Uma das maiores armadilhas em que muitas pessoas caem é a falta de autodisciplina, o que resulta em procrastinação, distração e uma falta de ação estratégica. A autodisciplina nos ajuda a superar esses obstáculos, permitindo que mantenhamos o foco em nossas metas e tomemos decisões que nos aproximem de nossos objetivos, mesmo quando não há uma recompensa imediata. Para Hill, a autodisciplina é o que separa os indivíduos que têm grandes sonhos, mas nunca os realizam, daqueles que se mantêm firmes em suas intenções e conquistam o sucesso. Sem essa qualidade, as pessoas tendem a se dispersar em várias direções, nunca se dedicando o suficiente para alcançar aquilo que realmente desejam. A importância da autodisciplina vai além da realização de metas profissionais e materiais. Hill também vê a autodisciplina como uma ferramenta para o crescimento pessoal e espiritual. Ela nos ensina a controlar nossos desejos e impulsos, o que nos torna mais conscientes de nossas escolhas e ações. Ao desenvolver a autodisciplina, aprendemos a viver de maneira mais alinhada com nossos valores e propósitos, e não apenas com os impulsos momentâneos que podem nos desviar do caminho. Portanto, a autodisciplina não é apenas uma questão de manter o foco nas metas externas, mas também de cultivar um senso de autocontrole interno que nos permite viver uma vida mais equilibrada, plena e satisfatória. Napoleon Hill coloca a persistência como um dos pilares essenciais para o sucesso duradouro. Ele afirma que a capacidade de continuar em frente, mesmo diante de dificuldades, é o que separa os vencedores dos que desistem ao longo do caminho. A persistência é muitas vezes vista como uma característica inata, mas Hill acredita que ela pode ser cultivada e fortalecida com o tempo. Para ele, o fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte fundamental do processo. A persistência nos ensina a aprender com os erros, a ajustar nossas estratégias e a continuar tentando, dia após dia, até alcançar nossos objetivos. O sucesso raramente vem da primeira tentativa, e é nesse ponto que a persistência se torna crucial, pois é a resistência e a continuidade que garantem a vitória final. É importante entender que a persistência não significa simplesmente insistir em algo sem saber se é o caminho certo. Em vez disso, trata-se de continuar avançando, mesmo quando os resultados não são imediatos, e ter a sabedoria de ajustar nossos esforços quando necessário. Muitas pessoas desistem quando enfrentam os primeiros sinais de fracasso ou dificuldade, mas Hill enfatiza que o verdadeiro teste de caráter e determinação vem quando a adversidade se apresenta. Ele nos lembra de que todos os grandes líderes e visionários enfrentaram enormes desafios, mas foi a persistência em continuar que os levou ao sucesso. Sem ela, a maioria das pessoas nunca alcançaria o que almeja, pois o caminho para o sucesso é raramente linear ou fácil. Além disso, Hill afirma que a persistência é um reflexo de nossa verdadeira crença no que estamos fazendo.
Quando acreditamos profundamente em nosso propósito e somos apaixonados pela jornada, a persistência se torna quase natural. A perseverança não é forçada ou artificial, mas é uma manifestação da fé que temos em nossos objetivos e em nossas próprias capacidades. É a confiança em nossa visão e em nosso destino que nos mantém em movimento, mesmo quando o progresso parece lento ou os obstáculos parecem intransponíveis. Portanto, a persistência é muito mais do que uma atitude mental. Ela é um reflexo da nossa convicção interna e do nosso compromisso com o sucesso. A mente positiva é um dos conceitos mais poderosos abordados por Napoleon Hill. Ele acredita que os pensamentos que cultivamos têm um impacto direto sobre a realidade que criamos. A mente positiva não é apenas uma questão de ver o lado bom das coisas, mas sim de ter uma atitude mental alinhada com os nossos objetivos. Hill ensina que ao mantermos pensamentos positivos, atraímos circunstâncias e oportunidades que ajudam a alcançar nossos desejos. Ele reforça a ideia de que nossos pensamentos moldam nosso destino e que, se queremos alcançar algo significativo, precisamos primeiro acreditar que somos capazes e dignos de recebê-lo. O poder da mente positiva vai além da simples motivação. Trata-se de um foco intencional em soluções e possibilidades, ao invés de problemas e obstáculos. No entanto, Hill também enfatiza que uma mente positiva não significa ignorar a realidade ou os desafios. Ao contrário, trata-se de enfrentá-los com a certeza de que, independentemente das dificuldades, podemos superá-los. Ele sugere que quando mantemos uma atitude positiva, conseguimos ver os desafios como oportunidades de crescimento, aprendizado e superação. A mente positiva, segundo Hill, nos prepara para agir de maneira eficaz, pois acreditamos que nossas ações podem trazer resultados. A falta de uma mentalidade positiva, por outro lado, cria dúvidas e incertezas, que podem nos paralisar e nos impedir de agir com confiança. Portanto, a chave está em cultivar uma mentalidade otimista, que nos impulsiona a seguir em frente com coragem e determinação. Por fim, Hill destaca a importância de eliminar pensamentos negativos e limitantes. Ele argumenta que pensamentos negativos criam bloqueios mentais que nos impedem de avançar e alcançar nossas metas. Para transformar nossas vidas, devemos tomar consciência dos pensamentos que nos dominam e substituir aqueles que não contribuem para o nosso sucesso. A mente positiva, segundo Hill, é cultivada com prática constante, e é uma escolha que fazemos todos os dias. É por meio da repetição de pensamentos construtivos, afirmativos e inspiradores que podemos transformar nossas vidas e alcançar o sucesso. Quando mantemos nossa mente focada no que desejamos, em vez do que tememos ou duvidamos, abrimos as portas para um futuro mais brilhante e repleto de possibilidades. A mente positiva é uma das chaves fundamentais para o sucesso. Segundo Napoleon Hill, ele afirma que a maneira como pensamos influencia diretamente o que atraímos para nossas vidas. Quando nos concentramos em pensamentos de sucesso, otimismo e confiança, abrimos as portas para que oportunidades positivas se apresentem. Hill fala sobre o poder de uma mentalidade voltada para o sucesso como uma força capaz de transformar não apenas o indivíduo, mas também o seu entorno. Ele destaca que é essencial cultivar uma atitude mental positiva, pois ela nos capacita a enfrentar desafios e superar obstáculos com resiliência. No entanto, Hill alerta que a mente positiva não significa ignorar as dificuldades ou viver em um mundo de fantasia. Em vez disso, trata-se de usar a mentalidade positiva para lidar de forma construtiva com as adversidades. Quando praticamos o pensamento positivo, nossa percepção da realidade muda, tornando os problemas mais fáceis de resolver e as soluções mais evidentes. A ideia é buscar a vitória, mesmo diante das dificuldades, e cultivar uma fé inabalável na possibilidade de sucesso. A chave está em manter a fé e a confiança de que é possível superar qualquer situação adversa. Finalmente, Hill propõe que devemos nos cercar de influências positivas que reforcem essa mentalidade otimista. Isso pode incluir a leitura de livros inspiradores, o diálogo com pessoas que compartilham da mesma visão e até mesmo a prática da gratidão.
Com o tempo, esses hábitos fortalecem nossa mente, tornando a positividade uma característica natural. Em sua obra, Hill enfatiza que o sucesso está diretamente ligado ao tipo de pensamento que nutrimos. Ele acredita que, ao aprender a controlar e direcionar nossa mente, podemos alcançar qualquer objetivo, pois a mente positiva é o primeiro passo para conquistar grandes realizações. A persistência é outra qualidade essencial que Napoleon Hill destaca em sua filosofia de sucesso. Ele afirma que o verdadeiro sucesso não é uma questão de talento ou sorte, mas sim da capacidade de continuar avançando, mesmo diante de falhas e dificuldades. Hill diz que a persistência é a força que nos mantém no caminho certo quando os resultados não são imediatos. Ela é a chave para superar os obstáculos que inevitavelmente surgem ao longo da jornada rumo ao sucesso. Para Hill, a persistência é mais importante do que qualquer outro talento, pois é ela que transforma sonhos em realidade, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O autor também menciona que a persistência está intimamente ligada ao desejo ardente de alcançar nossos objetivos. Quando temos um desejo intenso e claro, a persistência se torna mais fácil de manter, pois estamos motivados pela paixão por aquilo que queremos realizar. Hill enfatiza que essa persistência não deve ser confundida com teimosia. Persistir é seguir em frente com inteligência e flexibilidade, ajustando as estratégias quando necessário, mas sem abandonar o objetivo final. Ele acredita que, ao manter a determinação, mesmo quando tudo parece estar contra nós, estamos demonstrando nossa força interior e nossa capacidade de conquistar o impossível. Além disso, Hill nos ensina que a persistência deve ser cultivada por meio de hábitos diários. Ele sugere que desenvolvamos uma rotina de ações consistentes que nos conduzam em direção aos nossos objetivos. Com o tempo, essas pequenas ações diárias vão se somando e se tornando a base de uma persistência sólida. Hill reforça que a persistência também é uma forma de autoconfiança. Quanto mais persistimos, mais acreditamos em nossa capacidade de vencer, o que cria um ciclo virtuoso de motivação e sucesso. Ele acredita que, com persistência, qualquer meta é alcançável e que aqueles que desistem antes de alcançar o sucesso são os únicos que falham realmente. Outro princípio abordado por Napoleon Hill é o poder da mente mestra. Ele enfatiza que, quando você se conecta com outras pessoas que compartilham de objetivos semelhantes, você cria uma energia coletiva capaz de potencializar o crescimento de todos. Para Hill, formar uma mente mestra é essencial para alcançar grandes realizações. Isso ocorre porque, ao unir forças com indivíduos que têm habilidades complementares às suas, as ideias e as soluções podem se multiplicar. A sinergia, que surge dessa união de talentos e conhecimentos, cria um campo de possibilidades que um único indivíduo não conseguiria acessar sozinho. Hill aponta que as pessoas têm o poder de formar uma conexão mental profunda, que amplifica as capacidades de todos, permitindo conquistas que vão além do que se poderia alcançar isoladamente. Hill também destaca a importância de escolher as pessoas certas para compor uma mente mestra. Para que o grupo seja bem-sucedido, é preciso que todos compartilhem valores comuns, que haja respeito mútuo e um forte desejo de trabalhar em equipe. Caso contrário, a colaboração pode se tornar improdutiva e até prejudicial. O foco é criar um ambiente de harmonia, onde todos têm a chance de contribuir e crescer juntos. Além disso, a diversidade de habilidades e pontos de vista é um fator crucial para o sucesso. Quando pessoas com diferentes experiências se unem, elas têm mais chances de gerar soluções criativas e inovadoras, resultando em conquistas mais significativas para todos os envolvidos. Por fim, Hill ressalta que a mente mestra vai além do simples compartilhamento de ideias. Ele acredita que, quando um grupo de pessoas com uma meta comum se conecta verdadeiramente, elas não apenas trocam conhecimento, mas também se influenciam positivamente. Essa interação cria um campo de energia onde o suporte emocional e motivacional entre os membros se torna um fator determinante para o sucesso.
Ao trabalhar com um propósito claro e coletivo, os indivíduos se tornam fontes de apoio e inspiração uns para os outros, o que acelera o progresso e garante que cada pessoa alcance seus objetivos de maneira mais eficaz. Hill defende que a mente mestra é, de fato, uma força transformadora que eleva os participantes a novos níveis de sucesso. O sexto princípio abordado por Napoleon Hill é o poder da mente mestra. Ele enfatiza que, quando você se conecta com outras pessoas que compartilham de objetivos semelhantes, você cria uma energia coletiva capaz de potencializar o crescimento de todos. Para Hill, formar uma mente mestra é essencial para alcançar grandes realizações. Isso ocorre porque, ao unir forças com indivíduos que têm habilidades complementares às suas, as ideias e as soluções podem se multiplicar. A sinergia, que surge dessa união de talentos e conhecimentos, cria um campo de possibilidades que um único indivíduo não conseguiria acessar sozinho. Hill aponta que as pessoas têm o poder de formar uma conexão mental profunda, que amplifica as capacidades de todos, permitindo conquistas que vão além do que se poderia alcançar isoladamente. Hill também destaca a importância de escolher as pessoas certas para compor uma mente mestra. Para que o grupo seja bem-sucedido, é preciso que todos compartilhem valores comuns, que haja respeito mútuo e um forte desejo de trabalhar em equipe. Caso contrário, a colaboração pode se tornar improdutiva e até prejudicial. O foco é criar um ambiente de harmonia, onde todos têm a chance de contribuir e crescer juntos. Além disso, a diversidade de habilidades e pontos de vista é um fator crucial para o sucesso. Quando pessoas com diferentes experiências se unem, elas têm mais chances de gerar soluções criativas e inovadoras, resultando em conquistas mais significativas para todos os envolvidos. Por fim, Hill ressalta que a mente mestra vai além do simples compartilhamento de ideias. Ele acredita que, quando um grupo de pessoas com uma meta comum se conecta verdadeiramente, elas não apenas trocam conhecimento, mas também se influenciam positivamente. Essa interação cria um campo de energia onde o suporte emocional e motivacional entre os membros se torna um fator determinante para o sucesso. Ao trabalhar com um propósito claro e coletivo, os indivíduos se tornam fontes de apoio e inspiração uns para os outros, o que acelera o progresso e garante que cada pessoa alcance seus objetivos de maneira mais eficaz. Hill defende que a mente mestra é, de fato, uma força transformadora que eleva os participantes a novos níveis de sucesso. O oitavo princípio de Napoleon Hill é o poder da decisão. Hill enfatiza que a habilidade de tomar decisões rápidas e definitivas é uma característica comum entre as pessoas de sucesso. Ele acredita que a indecisão e a procrastinação são dois dos maiores inimigos do progresso. Pessoas bem-sucedidas não ficam paralisadas pela dúvida ou medo do erro. Elas sabem que a decisão, por si só, cria uma força poderosa que impulsiona a ação e abre caminhos para o sucesso. Hill afirma que a falta de decisão é muitas vezes o que impede a maioria das pessoas de alcançar seus objetivos, pois elas ficam presas a incertezas e apegos a escolhas alternativas. Tomar uma decisão firme, por outro lado, envia uma mensagem clara para o subconsciente, sinalizando que você está comprometido com o seu destino e pronto para seguir em frente, independentemente das dificuldades. De acordo com Hill, tomar decisões rápidas não significa agir sem pensar, mas sim desenvolver a confiança necessária para tomar decisões com base em informações suficientes e, mais importante, no desejo profundo de alcançar o sucesso. Ele sugere que você deve agir sem hesitação quando tiver certeza de que sua decisão está alinhada com seus objetivos e valores. Além disso, Hill ensina que a prática de decisões rápidas deve ser cultivada. Com o tempo, a confiança em suas escolhas cresce e você se torna mais ágil e assertivo em todas as áreas da sua vida. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que não se deixam abalar pelas dificuldades e que, quando enfrentam adversidades, tomam decisões para contorná-las, de forma eficaz e decisiva. A decisão para Hill
é uma das forças mais poderosas que um ser humano pode usar para transformar sua vida. Hill também alerta que as pessoas que demoram demais para tomar decisões, ou que mudam de ideia constantemente, perdem tempo precioso e enfraquecem sua confiança. A incerteza constante cria um ciclo negativo, onde a falta de ação impede o avanço. Portanto, a chave não está apenas em tomar decisões rapidamente, mas também em ser capaz de se manter firme em suas escolhas. Quando você se compromete de forma plena, com coragem e convicção, sua energia e foco aumentam. Hill afirma que isso atrai oportunidades e pessoas alinhadas com suas metas. Em essência, a decisão não é apenas uma ação mental ou intelectual, mas uma força que define o curso de sua vida e que reflete diretamente em sua capacidade de manifestar sucesso. Napoleon Hill fala sobre a importância de cultivar uma mentalidade positiva, um dos pilares fundamentais para alcançar o sucesso. Ele sugere que nossos pensamentos moldam nossa realidade e que a mente, quando alinhada com os desejos e objetivos, possui o poder de superar obstáculos. Pensar de forma positiva não é sobre ignorar dificuldades ou desafios, mas sim ter a capacidade de enfrentá-los com otimismo e confiança. A mentalidade positiva cria um ambiente fértil para o crescimento pessoal, enquanto o pessimismo pode gerar uma energia negativa que impede o progresso. Hill também menciona que, ao nutrir pensamentos positivos, atraímos pessoas e situações que podem contribuir para o nosso sucesso. A energia que emanamos para o mundo pode se refletir em nosso cotidiano, tanto em oportunidades, quanto nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Esse tipo de pensamento não significa que tudo acontecerá magicamente sem esforço, mas que nossas atitudes e perspectivas são essenciais para alcançar o que desejamos. A prática constante de focar no positivo e não nas adversidades é uma das chaves para criar a realidade que queremos. Além disso, Hill enfatiza que o pensamento positivo deve ser acompanhado de ações concretas. Não adianta apenas manter uma mentalidade positiva se não estivermos dispostos a trabalhar em direção aos nossos objetivos. A ação, alinhada com uma mente otimista, é um dos maiores catalisadores para o sucesso. Através da disciplina e da perseverança, qualquer um pode transformar seus pensamentos em resultados tangíveis, comprovando que o poder do pensamento positivo é um dos alicerces de uma vida de sucesso. Napoleon Hill define a persistência como uma qualidade essencial para quem busca o sucesso. Ele acredita que a persistência é o que separa os vencedores dos que desistem antes de alcançar seu objetivo. A chave está em não permitir que os fracassos temporários ou obstáculos temporários interfiram no nosso progresso. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, aqueles que persistem, que continuam a lutar mesmo diante das dificuldades, são os que eventualmente conquistam os maiores feitos. A persistência, então, é o combustível que mantém a chama acesa nos momentos de adversidade. Hill nos ensina que o caminho para o sucesso raramente é reto e sem desafios. Na verdade, é comum que as pessoas encontrem obstáculos ao longo do percurso. No entanto, o fato de não desistir diante de contratempos é o que transforma um simples desejo em um objetivo alcançado. Ele observa que muitas vezes o sucesso está a apenas um passo de distância, e as pessoas que desistem antes de alcançá-lo não conseguem descobrir o quão perto estavam. Assim, a persistência não é apenas uma virtude, mas uma estratégia para superar as dificuldades inevitáveis que surgem ao longo do caminho. Além disso, Hill argumenta que a persistência deve ser alimentada por uma crença profunda no objetivo e em si mesmo. Quando as pessoas têm clareza sobre o que desejam e uma confiança inabalável em sua capacidade de alcançar esses desejos, elas são mais propensas a persistir, independentemente dos desafios. A persistência, portanto, deve ser vista como uma qualidade que se combina com outras virtudes, como o desejo ardente, a fé e a autodisciplina, para formar uma base sólida de sucesso. Quando todos esses elementos estão alinhados, a persistência torna-se a chave para conquistar qualquer objetivo. Napoleon Hill
dedica uma parte significativa de sua obra ao poder do pensamento positivo, destacando-o como uma das forças mais transformadoras que uma pessoa pode cultivar. Ele afirma que a qualidade do nosso pensamento determina a qualidade da nossa vida. Quando pensamos de maneira positiva, atraímos para nossa realidade circunstâncias e oportunidades que refletem essa mentalidade. A mudança interna começa com a forma como vemos o mundo, e um pensamento positivo é a chave para ver as possibilidades e não os obstáculos. De acordo com Hill, o pensamento positivo não é apenas uma ideia agradável, mas uma força criativa que molda nosso destino. Ele sugere que cultivar uma mentalidade positiva é um dos maiores passos que qualquer indivíduo pode dar em direção ao sucesso. No entanto, Hill alerta que o pensamento positivo não deve ser confundido com otimismo cego. O verdadeiro pensamento positivo é a crença em si mesmo e no potencial de transformar desafios em oportunidades. Essa mentalidade não ignora os problemas, mas busca, com clareza e determinação, soluções eficazes. Hill nos lembra que, independentemente das dificuldades, a forma como reagimos ao que ocorre ao nosso redor está sob o nosso controle. A atitude mental positiva é uma escolha diária, e essa escolha molda nossa trajetória e resultados. Além disso, Hill enfatiza que o pensamento positivo está intimamente ligado à fé. Quando acreditamos profundamente em algo, essa crença começa a se manifestar na nossa realidade. Para Hill, a fé em si mesmo e na realização de nossos objetivos é uma das ferramentas mais poderosas. Ele afirma que quando combinamos o pensamento positivo com a fé, começamos a atrair as circunstâncias e pessoas que nos ajudarão a alcançar o que desejamos. A prática constante de focar no positivo fortalece nossa confiança e nos prepara para enfrentar os desafios com uma perspectiva mais otimista e resolutiva. Napoleon Hill coloca a persistência como uma das qualidades mais cruciais para alcançar o sucesso duradouro. Ele acredita que a diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que desistem está na capacidade de continuar, mesmo diante das adversidades. A persistência não é apenas sobre trabalhar de forma incessante, mas também sobre manter a crença em seu objetivo, independentemente dos obstáculos que surjam ao longo do caminho. Hill nos lembra que muitos dos grandes sucessos da história foram conquistados por pessoas que falharam várias vezes antes de finalmente triunfarem. Elas não desistiram quando as coisas ficaram difíceis. Pelo contrário, usaram essas falhas como trampolins para a realização dos seus sonhos. Uma das chaves para cultivar a persistência, segundo Hill, é ter uma visão clara e uma paixão imensa pelo que se deseja alcançar. Quando estamos profundamente comprometidos com nosso objetivo, as dificuldades se tornam oportunidades para aprender e crescer. A persistência vem naturalmente quando você tem uma razão sólida para continuar, algo que te move para frente, dia após dia. A perseverança é alimentada pela determinação interna, e quando você mantém essa determinação, não importa o quão difícil seja a jornada, você encontrará maneiras de continuar avançando. Hill acredita que a mente humana é incrivelmente poderosa, mas precisa ser treinada a continuar acreditando e tentando até que o sucesso seja inevitável. Finalmente, Hill adverte que a persistência deve ser alimentada por um plano bem estruturado. Somente trabalhar de forma persistente sem direção pode levar à frustração. Por isso é importante ter uma estratégia clara, um roteiro que nos guie, mas também a flexibilidade de ajustar esse plano quando necessário. A persistência eficaz é acompanhada pela ação inteligente e focada. Pessoas que persistem, mas fazem isso de maneira estratégica, são aquelas que, eventualmente, alcançam grandes conquistas. O sucesso para Hill é uma combinação de esforço contínuo, ação persistente e adaptação ao longo do caminho. Em sua obra, Napoleon Hill nos ensina que o sucesso não é um acaso, mas o resultado de um conjunto de hábitos, atitudes e crenças firmemente estabelecidos. Ele enfatiza que os pensamentos positivos e a fé inabalável em nossos objetivos têm o poder de moldar nossa realidade.
No entanto, Hill não sugere que o simples ato de pensar positivamente seja suficiente para conquistar tudo o que desejamos. Ele alerta que é necessário agir de maneira consistente e persistente, com um plano claro e uma visão firme de onde queremos chegar. O pensamento positivo, por si só, é apenas o combustível. A ação é o motor que nos leva até lá. O verdadeiro segredo, de acordo com Hill, está na harmonia entre a mente e as ações que realizamos todos os dias. O pensamento positivo deve ser acompanhado por ações concretas e persistentes, alinhadas com nossos objetivos. É essa combinação de fé, ação e persistência que nos coloca no caminho certo para a realização de nossos maiores desejos. Além disso, Hill ressalta que falhar faz parte do processo e que cada erro traz consigo uma lição valiosa que nos aproxima ainda mais do sucesso. Cada passo, mesmo os errados, nos ensina algo que nos fortalece para o futuro. Portanto, o que Hill nos ensina é que o sucesso é algo que exige compromisso total. Não basta apenas pensar em ter sucesso ou esperar que ele aconteça por sorte. É preciso alimentar nossos pensamentos com fé e positividade, mas também colocar em prática ações decisivas e persistentes. Ao fazer isso, nos tornamos uma força imparável, capazes de superar qualquer obstáculo. A jornada não será fácil, mas é através da prática constante e da perseverança que alcançaremos tudo o que nos propusermos a conquistar. Se a mente e a ação estiverem alinhadas, o sucesso é uma consequência inevitável. O legado de Napoleon Hill permanece até hoje como um farol para aqueles que buscam alcançar o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Sua filosofia, fundamentada na ideia de que o que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar, continua a inspirar gerações de indivíduos ao redor do mundo. Através de suas palavras, Hill nos lembra de que o sucesso não é uma questão de sorte ou circunstâncias favoráveis, mas sim o resultado de um processo mental e comportamental, disciplinado e focado. Cada ensinamento de Hill serve como um guia prático para transformar a visão de um futuro melhor em uma realidade tangível, se estamos dispostos a aplicar os princípios com dedicação e confiança. É importante lembrar que, para Hill, o sucesso não se limita apenas à conquista material. Ele enfatiza que a verdadeira realização vem da harmonia entre o que se deseja e os valores pessoais. Quando alinhamos nossos pensamentos com nossos princípios e tomamos ações positivas, o sucesso se manifesta em todas as áreas da vida, financeira, pessoal e até mesmo espiritual. Hill acredita que a verdadeira medida do sucesso é a paz interior e a satisfação de viver de acordo com o propósito mais profundo. Para ele, o sucesso não é apenas sobre alcançar metas, mas sobre o crescimento contínuo e a evolução como seres humanos. Portanto, ao refletirmos sobre os ensinamentos de Napoleon Hill, podemos perceber que ele nos oferece mais do que apenas um conjunto de regras para alcançar o sucesso financeiro. Ele nos proporciona uma filosofia de vida baseada em determinação, fé, persistência e ações alinhadas com nossos maiores sonhos. Ele nos ensina que, ao mudar nossa mentalidade e nosso comportamento, podemos transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. E assim, sua mensagem se torna não apenas um guia para o sucesso, mas um convite para viver uma vida plena e significativa, com propósito e realização em todas as áreas. O verdadeiro poder está em nossas mãos e em nossa mente. Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a transformar suas vidas, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Assim, você vai continuar recebendo mais dicas poderosas para alcançar o sucesso e viver de acordo com seus maiores objetivos. Vamos juntos nessa jornada de crescimento.